A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez, com a graça e com a misericórdia do nosso Deus, compartilhar uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, eu vou fazer uso da Bíblia Almeida, revista e atualizada. O texto diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre. Somente essa parte do texto. Jesus, o mestre por excelência. Queridos, nós estamos examinando algumas lições espirituais entre o encontro do jovem rico com Jesus. E nesse vídeo eu quero focar nesse título que ele atribuiu a Jesus de Bom Mestre. Um judeu nos dias de Jesus geralmente chamava um rabino de mestre, mas o jovem rico acrescentou um adjetivo chamando Jesus de, entre aspas, bom mestre. Ou seja, o jovem rico via que Jesus era um mestre diferenciado dos demais mestres da sua época. E de fato, amados, Jesus era um mestre diferente dos demais mestres da sua época. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, o texto diz na NVI: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então perceba, amados, através desse texto, que Jesus era um mestre que se destacava dentre os demais mestres da sua época. Mas o que distinguia Jesus dentre muitos mestres da sua época? Isso tinha a ver, amados, com os métodos de ensino utilizados por Jesus. Por exemplo, um dos métodos de ensino de Jesus é que ele ensinava assuntos espirituais complexos através de uma linguagem simples. Através de exemplos cotidianos de seus dias, parábolas, comparações e outras figuras de linguagem, Jesus comunicava verdades espirituais profundas de forma simples em que todas as pessoas que o ouviam conseguiam entender. Até mesmo uma criança era capaz de discernir os ensinamentos de Jesus, coisa que os mestres da época de Jesus não conseguiam fazer. Por isso as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinos de Jesus, porque eram assuntos profundos, mas ensinados de uma forma simples e compreensível a todos. Outro método usado por Jesus e que o destacava dentre muitos mestres de sua época era que Jesus não ensinava somente através de discursos, mas ele ensinava também com exemplo. Em João capítulo 13, versículos de 13 a 15, na Bíblia NVI, o texto diz: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então veja, amados, que Jesus não ensinava somente com palavras, mas ele ensinava também com exemplo. E isso fazia dele um mestre diferenciado dentre muitos mestres da sua época. Porque muitos mestres na época de Jesus ensinavam somente com palavras e não com exemplo. Em Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3, Jesus disse o seguinte na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Então veja, queridos, que Jesus está dizendo que muitos mestres da lei da sua época ensinavam com palavras, mas não ensinavam com o exemplo. Há vários outros métodos de ensino que Jesus utilizou em seus dias e que o diferenciava dentre muitos mestres da lei da sua época que nós podemos analisar em vídeos futuros. Mas o que eu quero deixar aqui como palavra de Deus para nossa reflexão espiritual é que a igreja precisa incorporar esses métodos de ensino na sua vida,
Primeiro, ensinar a palavra de Deus através de uma linguagem simples e acessível para que todos compreendam a mensagem. E segundo, ensinar através do exemplo, ou seja, viver o que prega. Tiago capítulo 2, versículo 12, na parte A diz: assim falai e assim procedei. Usando esses dois métodos de ensino de Jesus, com certeza nós também seremos mestres excelentes. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.